Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Possamos hoje, nesta quinta-feira, dia da Eucaristia, louvarmos e bendizermos a Deus através do sacramento eucarístico, o qual somos chamados a adorar, a venerar e nos alimentarmos também através desta adoração que fazemos todas as quintas-feiras. O evangelho de hoje está em João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. Continuidade do evangelho de ontem, que ao longo da semana vamos aí refletindo os passos e a reflexão teológica de Jesus Cristo. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também todos os profetas? Que pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se por ver o meu dia. E assim os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero começar a reflexão deste evangelho pelo final do que acabamos de ouvir. Jesus Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus Cristo dá uma consideração e dá a cada um de nós a certeza da sua existência desde sempre. Aqui somos chamados a compreender a presença de Jesus desde a criação, porque Jesus Cristo é a manifestação desse Deus que é Pai. Por isso ele conhece o Pai, pois veio do Pai. E quando ele nos diz eu sou, queridos irmãos e irmãs, está aqui chamando a atenção de cada um de nós para que possamos conhecê-lo como princípio de vida. Jesus Cristo, como Filho, é o mesmo Deus que é Pai, que sopra a vida na humanidade. Por isso, aquele que seguir a palavra do Pai, este não conhecerá a morte. A partir do momento, queridos irmãos e irmãs, que compreendemos o que significa seguir a palavra, seguir a verdade que é Jesus Cristo, não mais temos medo da morte, porque todos nós tememos a morte, sofremos por conta da morte. Quando sabemos que alguém morreu, quando sabemos que um amigo, um familiar partiu desta vida, sofremos porque muitas vezes não temos esta certeza que Jesus Cristo nos dá da vida. E essa vida que Ele quer oferecer a cada um de nós. Aquele que acreditar na palavra do Pai, este irá então ter vida em abundância. E quando ouvimos, queridos irmãos e irmãs, a palavra abundância, quando ouvimos a palavra sucesso, quando ouvimos a palavra bem-aventurados na Bíblia, somos chamados a dar um passo além das relações econômicas que temos. Porque nós temos uma imagem muito reduzida do que é ter sucesso, do que é ter vida em abundância. Imaginamos que o sucesso, que a vida em abundância sempre está ligado a bens econômicos e materiais. Estamos vivendo aí esse tempo de quarentena e a gente pode ver no dia a dia da nossa vida quantas coisas são importantes e que não estão relacionadas a dinheiro. Quantas situações, quantas conversas, quantas relações estamos estabelecendo nesse tempo quando paramos de correr atrás do dinheiro. Quando estamos fechados em nossas casas, quando estamos isolados nessa quarentena, sem a loucura frenética do lucro, do capital, da vantagem, passamos a enxergar pessoas, passamos a perceber elementos importantes,
passamos a valorizar situações que não valorizávamos antes e percebemos que isso nos faz felizes. E possamos então, queridos irmãos e irmãs, usarmos estas atitudes que nos faz feliz para sermos também solidários, para tornar outras pessoas felizes. Que tenhamos sempre mais a capacidade de buscar Jesus Cristo, que é vida, a sua palavra que nos dá a ressurreição, que não permite que a morte toque a nossa história, mas sobretudo possamos perceber, queridos irmãos e irmãs, que a vitória sobre a morte acontece em nossa vida todas as vezes que abrimos mão de cenários e situações que não nos oferecem realização e felicidade. Que Deus abençoe mais uma vez a nossa semana e possamos continuar firmes na luta contra este vírus que tem infectado tantas pessoas e possamos permitir, através das nossas ações, do isolamento para aqueles que podem viver o isolamento, colaborarmos para que esse mal seja eliminado da nossa humanidade. E peçamos a bênção de Deus para todos nós, mas hoje de forma especial quero pedir que possamos rezar para todas as pessoas que já foram vitimadas por essa doença e de forma especial para os agentes de saúde que todos os dias, homens e mulheres, médicos, enfermeiras, pessoal de faxina, de hospitais e tantas outras pessoas de vigilância sanitária, pessoas que estão aí trabalhando para que os alimentos cheguem nas prateleiras onde possamos, onde possamos assim adquiri-los, todos aqueles que fazem parte dos serviços essenciais possam ser protegidos e amparados por esse Deus que nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.